Isto é, o que é isso, né? Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nenhuma, contudo, não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor venha mover esse desolado nessa manhã, nos nossos corações, e na simplicidade, na sabedoria dessa palavra, Pai, o Senhor possa trazer para a gente revelação, conhecimento. Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, ter conhecimento, Senhor Deus, que nós possamos ter revelação para poder colocar em prática aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos viver uma vida espiritual mais ainda abençoada do que já vimos, Pai. Que nós possamos crescer espiritualmente. Pega essa palavra, Senhor Deus, no nosso crescimento espiritual. É o que eu te peço, no nome de Jesus, que teu Espírito tenha liberdade de fazer o que o Senhor quiser aqui. O que o Senhor quiser, faz com a gente, Pai. Amém. Bom, irmãos, eu sei que um dos grandes problemas, né? Nós sabemos que um dos grandes problemas da humanidade que as pessoas enfrentam muitas vezes é o cansaço físico. Cansaço físico, cansaço mental. E parece que cada dia mais isso é cobrado da gente. Parece que cada dia mais isso cresce, né? O mercado de trabalho, ele exige. A gente tem que fazer mais cursos, crescer mais. Tudo exige mais da gente. Não só o mercado de trabalho, trabalho secular, mas a família precisa muito da gente. A família, ela necessita da nossa vida, necessita da gente como liderança. A igreja precisa. O nosso chamado, nós precisamos investir no nosso chamado. Se nós queremos viver realmente uma vida abençoada, uma vida que nós vamos alcançar um lugar onde nós vamos ser assim, se sentir satisfeitos com o que nós estamos fazendo, é seguir o chamado de Deus. Seguir o chamado de Deus. Se você talvez esteja se sentindo assim cansado, né? Cansado fisicamente, cansado mentalmente, talvez seja porque você não está praticando o princípio da sinergia. Mas não da sinergia, somente a sinergia física, mas também a sinergia espiritual. As duas elas vão ajudar a gente, né? O rei Salomão, que foi o autor do livro de Eclesiastes, ele mostra para a gente a bênção que existe dentro desse princípio. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, começando pelo versículo 7. Pode deixar ele colocado aí para a gente, colocando pelo versículo 7. Você vê que Salomão, ele está observando, ele considera, ele pensa, e ele encontra um homem no versículo 8, vai no versículo 8. Ele encontra um homem. Como que esse homem está? Esse homem está trabalhando, muita vontade, né? Com muito vigor. Ele não cessa de trabalhar. Quanto mais ele tem, mais ele quer, né? Não se farta de riqueza, ele quer mais, mais. Contudo, ele não tem ninguém, é só ele, entendeu? Ele é sozinho. Então, o Salomão, ele observa um homem que está sozinho, um homem que anda sozinho, um homem independente.
Fala para o irmão, independente. A gente tem muitas formas de viver a vida. Nós podemos viver a vida de muitas formas. E uma delas é você querer viver uma vida independente. Né? Quantos filhos que às vezes não querem logo sair da casa dos pais? O que é isso? Querer independência. Para quê? Para não dar satisfação para ninguém. Né? Chegar a hora que quer em casa. Fazer as coisas do seu jeito. Entendeu? Colocar o tempero que você gosta na comida. Sabe, ser independente não é uma coisa totalmente ruim. A gente precisa de buscar, de mudar pelas coisas. Mas nós vamos ver o que Salomão mostra aqui pra gente. Então, viver independente é viver sozinho. É não ter ninguém para dar satisfação. Ninguém para a gente abençoar. Ninguém para a gente abençoar. Tá certo? Porque se você não tem ninguém do seu lado, você vai abençoar quem? Quem que você vai poder ajudar essa pessoa? O que você vai poder fazer se você não chegar perto das pessoas? Então ele observa esse homem solitário, que ele está trabalhando então muito bem, ele vai conversar com esse homem. Ele começa a conversar com esse homem, ele descobre que esse homem não tem parentes, ele está sozinho, ele não tem um sócio para os seus negócios, um colega, e ele não deseja ajuda. Essas são as características desse homem. O senhor não quer ajuda. Sabe aquela conversa assim? Ah, eu não falei com você porque eu não queria te incomodar. Você é desculpa. Não é verdade isso. Isso se chama querer independência, querer resolver tudo sozinho. E esse é o problema. E por isso que às vezes vem o cansaço, vem o enfado. Porque começa a querer assumir todas as coisas. Na verdade, a pessoa, ela é até egoísta, porque ela está querendo a glória para ela, daquilo que ela está construindo, daquilo que ela está fazendo. E aí esse mesmo versículo ainda fala assim, olha, não se farta de riqueza e não diz. Ele não diz, ele não pensa. Aqui esse dizer é que ele não está pensando, ele não fala para si mesmo. Para quem eu trabalho? Para quem trabalho eu? Para quem eu trabalho? Por que eu estou trabalhando desse jeito? Por que eu estou me arrebentando de tanto trabalhar? Então esse homem não parava para se perguntar para quem ele estava trabalhando. Ele estava se privando das bênçãos de Deus. Tem um filósofo grego chamado Sócrates, que ele dizia o seguinte: a vida impensada não é digna de ser vivida. Você tem que pensar na vida. Você não pode simplesmente sair fazendo as coisas. Você tem que pensar o que você está fazendo com a sua vida. A sua vida ela é uma só. Então pensa no que você vai fazer com ela. Reflete no que você vai fazer com ela. E aí? Salomão então ele termina essa, vou chamar de perícope, é uma palavra teológica que o pessoal usava na faculdade. Perícope é um trecho, né, que a gente lê da Bíblia, alguns versículos, uma parte. Então ele termina esse texto aqui, essa parte, falando, ó, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Enfadonho trabalho. Deixa eu perguntar para você, o que é enfadonho para você? O que significa essa palavra enfadonho? Pode falar aí, vamos lá, quero ouvir. Cansativo. O que mais? Vamos lá, quem mais? Exaustão. E realmente, sinônimo dessa palavra é isso aqui, né? Enfadonho. Só que quando a gente vai lá no hebraico, eu procurei lá, não encontrei. Eu encontrei a palavra maligno. Essa palavra aqui,
quer dizer que pode ser algo maligno. Olha só, também isso é vaidade e trabalho maligno, um trabalho mau, não está servindo para nada. Agora, como que a gente quer ser abençoado? Se a gente trabalhar de uma forma maligna, se a gente viver a vida de uma forma maligna. Você está vendo o que ele está falando aqui? Você está percebendo? Isso enfada, esse trabalho que esse cara está fazendo sozinho é enfadonho, mas não é só cansativo, não é só exaustivo, é maligno. E o que é maligno não é da vontade de Deus. O que é maligno não é da vontade de Deus. Então a gente pode até mesmo fazer a obra de Deus de uma forma maligna, sabia? Você pode de repente estar com muita vontade de fazer a obra de Deus, você faz a obra de Deus, mas você faz de uma forma maligna, não da forma que a Bíblia ensina a fazer a obra de Deus. E esse é o problema. Por exemplo, lá em Êxodo, depois você volta em Eclesiastes, Guilherme ia chamar aqui, aí resolveu chamar Guilherme, ficou assim. Lá em capítulo 18, eu não vou ler, mas é o versículo do 13 até o 27. O que está acontecendo aqui? Olha só, o Moisés, pensa só, o Moisés, o grande líder. Será que tem alguém aqui no padrão de Moisés? Alguém aqui que possa falar, né? Chegar diante do faraó, cara, e falar que o faraó, o grande cara da terra, um dos maiores países do mundo na época, né, gente temida, e ele chega lá sozinho, sem um exército, e fala com o faraó, enfrenta o faraó, faz milagres, as coisas que ele fala acontecem, né? Depois aí eles comemoram lá na 10ª praga, comemora a Páscoa, do jeitinho que ele falou acontece. Talvez eu vou falar assim, puxa vida, esse irmão Moisés, eu te contar, ele fala e a coisa acontece mesmo. Esse homem é o homem de Deus. Com certeza, as pessoas ali, Moisés era um grande líder. Um grande líder. E aí, chega lá, no meio de todos esses milhões de pessoas que estão ali com ele, ele está liderando milhões de pessoas. E chega o sogro dele. E olha do jeito que ele está fazendo a liderança. Olha só, é Moisés, hein, irmão? Não é Natanael, não é o Cristiano, é Moisés. Né? Chega lá e fala, olha, Moisés, deixa eu te falar, o jeito que você está liderando não está bom. E o Moisés, aqui no texto, ele não chega e fala assim, não, peraí, quem você está pensando se é? Não fala, não está bom, rapaz. Ó, você viu, abriu o Mar Vermelho, eu fiz isso e aquilo. Ele contou esse testemunho tudo lá para o Jetro, antes do Jetro falar qualquer coisa. E aí ele pega e fala, não, peraí. Moisés escuta, Moisés pensa, e Moisés fala, meu sogro está certo. Esse é o problema, às vezes, que a gente tem, da gente querer responder as coisas na lata. Não é verdade? Às vezes as pessoas estão falando com a gente já está querendo dar resposta para elas. Moisés parou, Moisés pensou, Moisés orou e viu, o sogro dele estava certo. Moisés estava fazendo a obra de Deus, mas não da forma que Deus queria que ele fizesse. Ele estava fazendo sozinho. Deus falou, tem mais gente que pode usar, tem mais gente que pode te ajudar. Aqui então Deus começa a mostrar aqui, através de Salomão, como que a gente deve agir então segundo a Bíblia. Primeiro, esses 2 primeiros versículos, está analisando, ele coloca a direção para onde ele vai olhar, ele olha e ele fala, isso não é bom. Agora ele vai falar o que é bom. Agora ele vai falar para a gente o que é bom.
no versículo 9, né? No versículo 9. Melhor é serem dois do que um. Aqui ele vai começar a falar o que é bom, como que é bom, como que a gente tem que viver, como que a gente tem que fazer a obra de Deus, como que a gente tem que trabalhar lá no nosso serviço secular. E a reflexão do Salomão aqui mostra a importância das pessoas. Sabe, as pessoas elas são importantes na nossa vida. E nós precisamos fazer com que essas pessoas elas possam avançar e crescer. Melhor é serem dois. Parece que Salomão também mais para frente ele vai trazer, olha só, melhor paga do trabalho. Aí ele fala, ó, porque se cair e não levanta o companheiro, ai por ele que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Olha mais um pouquinho. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só não se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Até aqui. Você viu o que ele está falando aqui? O que parece é que a gente tem que ir lá nos tempos lá de Salomão e a gente tem que ter uma ideia de como que era o tempo. Hoje a gente tem as ruas, a maioria tudo pavimentada, né? Tudo retinho, vem a máquina, construir os bairros e tal, aquele negócio. Lá naquele tempo não tinha isso. Então as estradas elas eram precárias. Era muito fácil uma pessoa que estava viajando pela estrada cair. Era muito fácil. Então ele está falando, olha, se cair, não levanta o companheiro. Ele sai dessa questão do trabalho e começa a ir para a estrada. Na estrada, às vezes, quando as pessoas elas estavam viajando muito longe, elas às vezes tinham que parar para dormir. Agora você imagina só o frio que é, às vezes, no deserto, em lugares assim, precários, não tem onde você colocar, você não tem uma cama, e aí você deita no chão. Ele falou, ó, nesse caso é melhor ser dois do que ser um, porque senão você não vai conseguir dormir. Você vai sentir com frio, talvez você até morra. Mas se tiver dois, um encosta no outro e dá para dormir. Não dá? Não é verdade? Às vezes o tempo vai passando no casamento, né? As pessoas vão cansando, aí dormem do lado do outro. Mas tudo bem, não tem problema. Mas tá junto, né? Às vezes dói o braço, né, irmão Carlos? A esposa fica no braço assim, ó, aí o braço começa a doer, torta o braço. Quando o cara é novo, ele segura as pontas, mas quando vai ficando velho, se não socorrer o braço, perde o braço. Bom, se alguém quiser prevalecer contra um, então vem um. Aí, né, naquela época tinha muitos bandidos na estrada. Então ele está falando, peraí, olha, se fosse um só que está viajando e de repente vem um querendo enfrentar ele, se tiver dois, os dois vão resistir. Se tiver dois, os dois vão resistir. Então, melhor é ser dois do que um. Fala para mim, melhor ser dois do que ser um. E aqui é interessante, porque a palavra grega, que é a palavra tope, né? Quando está falando assim, melhor é ser dois, ele está dizendo a palavra tope. E essa palavra é a mesma palavra que é usada no Salmo 133. Quem sabe o que está escrito lá no Salmo 133? Oi? Quão bom e suave é que os irmãos vivam unidos. É como o óleo que desce a barba de Arão, né? Aí depois ele vai terminando o versículo e fala assim, olha, ali, nesse lugar, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Olha só, irmãos, a importância. Salomão usa a mesma palavra que o salmista usou. Tá certo? Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então melhor é ser dois do que sempre. Não fala que se um tiver sozinho, ele vai ter a bênção e a vida para sempre. Mas se estiverem unidos os irmãos, se os irmãos estiverem juntos, ou seja, se a gente estiver em boa companhia, também não é qualquer pessoa. Você não pode andar com qualquer um também. Porque se você andar com qualquer pessoa, também você pode se prejudicar. Então você deve sim andar em boa companhia, junto, acompanhado. E esse é o princípio para a gente ser abençoado espiritualmente. E isso também reflete na nossa vida física. Isso reflete também no nosso trabalho. É verdade? Reflete no trabalho, que nós lemos no versículo 9. Quando dois trabalham juntos, vocês podem fazer coisas mais complexas. Tem serviço que não consegue fazer sozinho de jeito nenhum. Mas se vocês são uma equipe de dois, vocês vão conseguir fazer. Né? Então as coisas mais complexas, muito melhor a gente trabalhar com dois ou mais. No caminhar, né, no versículo 10, que é durante a nossa vida, não é bom a gente andar sozinho. Então no caminhar, na nossa caminhada espiritual, no nosso dia a dia, entendeu, irmãos? Quanta gente que cai no pecado porque está andando sozinho. Cai porque está andando sozinho. Porque se andar acompanhado, ele vai sentir dificuldade. Ele vai ser ajudado. Se ainda vier acontecer alguma coisa, ele pode ser ajudado. Mas se ele estiver sozinho, não vai ter ajuda. Você entende por que o diabo quer separar muitas vezes as pessoas? Por que ele quer separar a família? Por que ele quer separar a igreja? Por que ele quer deixar as pessoas isoladas? Porque quando ele deixa as pessoas isoladas, ele detona com elas. Mas se estiverem dois, aí o negócio já fica mais estreito com Satanás. Já vai ficar mais difícil para ele. Né? A gente está falando aqui, começamos falando do trabalho, do enfado, do cansaço que dá. E no versículo 11 a gente viu que se dois estiverem dormir juntos, eles vão aquecer um outro, vão ajudar o outro. Isso vai trazer o quê? Descanso. Entendeu? Então você vê, no trabalho é bom ser dois. O dinheiro vai ser muito maior. Entendeu? Quando dois trabalham. Tá certo? Vai ser muito maior. No caminhar vai ser muito melhor, porque um ajuda o outro. No descanso, como é bom a gente ter gente do nosso lado. Porque vai ter momentos que você vai precisar de descanso. E você vai ter alguém para te aquecer. Alguém que não vai deixar você esfriar. Porque quem anda sozinho pode esfriar espiritualmente. Quem anda sozinho pode morrer espiritualmente. E aí, no versículo 12, ele fala da luta, né, de alguém que vem enfrentar um, e aí se tiver dois, eles vão resistir, não vai ter como. Então nas lutas, né, como nós cantamos aqui hoje, né? Nós cantamos aqui uma música aqui que as músicas aqui, algumas delas tinham a ver com luta, com a gente vencer, né, a batalha. O nosso Deus é um Deus que Ele vai na nossa frente, Ele vence a batalha com a gente. Então viver assim, desse jeito, é bom. Tanto o solteiro, que às vezes você pensa assim, pastor está pegando para casar. Não, é bom para o solteiro também. Não anda sozinho, ande acompanhado. Essa é, vamos dizer, a sinergia física. Qualquer pessoa pode ver isso aqui. Não precisa ser crente para ver isso aqui. Qualquer pessoa pode viver, se ela tiver essa sabedoria.
que ela precisa de alguém junto com ela, boa companhia, ela vai ter uma vida até razoavelmente boa. Então, seja solteiro, seja casado, ande acompanhado. Tudo isso é muito bom, só que ainda não é sinergia espiritual. Como que a gente pode viver então a sinergia espiritual? Como que a gente pode alcançar isso? Primeiro é bom a gente saber o que é sinergia, né? Sinergia é uma força física, né? Ela vem de uma palavra grega que significa cooperação. Não dá para a gente cooperar se não tiver mais de um. Então, né? A gente tem que cooperar com alguém. Tem que ter outra pessoa para a gente cooperar. E o que é essa sinergia? É o ato ou o esforço coletivo. É um esforço coletivo que não tem apenas um efeito somado. Então, 1 e 1 na sinergia não é 2, é mais. Não é 2, vai ser mais na sinergia. E aí Salomão então ele vem e ele fala para a gente o que no versículo 12? Olha só, o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Pronto, sinergia. Sinergia espiritual. Essa é a sinergia espiritual. Um cordão de 3 dobras. Bom, um cordão de 2 dobras tem a força de 2. Um cordão de 3 dobras tem a força de quantos, irmão? Você tem ideia? Hã? De 3? Não, de 100. Você vê como é diferente? Tem que ter uma força muito grande para poder arrebentar um cordão de 3. De 2 você consegue, mas de 3 fica muito mais difícil. Fica 100 vezes mais difícil. Então Salomão ele começa aqui, ó, vamos pensar. Salomão começa com uma pessoa independente. Ele mostra um homem independente. Um homem que trabalha, que anda sozinho, que não tem que dar satisfação para ninguém. Depois ele pega e fala, não é bom, une 2 pessoas. E aí ele coloca 2 pessoas e ele fala um monte de coisa sobre essas 2 pessoas. E aí ele chega, de repente, a gente está vendo que lá atrás ele está falando de gente. Uma pessoa, 2 pessoas. Mas aí de repente quando ele vai falar o cordão de 3 dobras, ele só fala, pá, ele joga isso. Então, ele não coloca essa terceira dobra como uma pessoa. A terceira dobra do cordão não é uma pessoa. Então, se 2 pessoas andarem em unidade, ele está querendo dizer que a gente vai ter uma terceira dobra. Entende? Quando a gente anda em unidade, quando o casamento anda em unidade, quando a igreja anda em unidade, quando 2 pessoas andam em unidade, nós vamos ter uma terceira dobra. E qual que é essa dobra? Pergunta para o irmão, quem é essa dobra, irmão? Fala, quem é a terceira dobra? Aí eu queria convidar você para lá em João, capítulo 2. Tem um casal aqui que sabe o que é a terceira dobra. E eles vão ensinar para a gente o que acontece quando a gente tem a terceira dobra. João capítulo 2, versículo, olha lá, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e achando-se ali a mãe de Jesus também foi convidado. Fala para o irmão, Jesus também foi convidado. Né, com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tem meu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Fala para o irmão, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Fala para o irmão, fazei tudo o que ele vos disser. E o restante da história você já sabe. O que ele falou, o que aconteceu. Você sabe que Jesus aqui transformou a água em vinho. Uma coisa natural num vinho. Foi feito por Deus.
Então nesse texto a gente encontra que essa festa de casamento, e a Bíblia deixa bem claro que Jesus foi convidado para o casamento. Quando a gente convida Jesus para os nossos relacionamentos, eu estou falando de casamento, mas eu estou falando aqui vale todo tipo de relacionamento. Porque a Bíblia, ela coloca a igreja como um casamento entre Jesus e a noiva. Então, a Bíblia está falando o tempo todo de relacionamento com Deus, de relacionamento com as pessoas. Que se a gente não tem um bom relacionamento com as pessoas, a gente não tem um bom relacionamento com Deus. Que se a gente não seguir a paz com todos e a santificação, nós não vamos ver o Senhor, não vamos ver Deus operar. Não é verdade? Então, na Bíblia você vai encontrar, está repleto desse assunto da Bíblia. Relacionamento. Então, esse casamento aqui não tem a ver só com esse casamento, tem a ver com todo tipo de relacionamento. E aqui Jesus foi convidado. Ele é a terceira dobra. É dessa dobra que Salomão está falando. Jesus precisa ser convidado nos nossos relacionamentos. Jesus precisa ser convidado. E quando eles convidam Jesus, aquele casal se torna 3. E quanto mais a gente alinha um com o outro, mais nós nos alinhamos com Deus. Só que durante o casamento, sempre existe problema. Então, casamento não é festa. Casamento tem dificuldade. Todo relacionamento tem dificuldade. Não é só casamento. Você mesmo que é solteiro, quantas vezes você tem dificuldade nos relacionamentos com colegas? Gente que de repente você até não aceitou mais na sua vida. Né? Então, o vinho aqui acabou na festa. Acabou o vinho. E o vinho, na Bíblia, ele simboliza a alegria. Significa então que a alegria foi embora. Acabou a alegria. Não tem mais alegria no relacionamento, não tem mais alegria em estar junto. E todo relacionamento vai ser testado. Todo relacionamento ele vai passar por momentos de luta. Todo relacionamento vai passar por momentos de tristeza. E talvez os problemas que você passa, às vezes no relacionamento, às vezes chega algum momento que eles sejam tão pesados que você vai pensar que você não vai conseguir. Você vai pensar, pô, mas eu não vou conseguir. Às vezes você está passando por um problema tão difícil no seu casamento, no seu relacionamento, que você pensa, eu não vou conseguir vencer isso. Você pensa, eu não vou conseguir. A situação está muito difícil, eu não aguento. E é nessa hora que a gente precisa da força sinergética espiritual. A gente precisa da força sinergética espiritual. Só que a gente tem que ter paciência. Porque sempre a gente quer as coisas na hora que a gente quer. Né? A gente quer pedir oração, quer que Deus opere na hora. Entendeu? Nós estamos muito mal acostumados. E aí falta para a gente o quê? Paciência. Saber que existe um momento certo que Deus vai operar. Existe um momento que Deus vai agir. E aí Jesus disse o quê? Ele mostrou o que para a gente? Que Deus está na certa de agir. A gente tem que estar juntos. Nós temos que estar com Jesus do nosso lado. Mas mesmo com Jesus do nosso lado, não é na hora que a gente quer. Fala para o irmão, não é nada que a gente quer, irmão. Jesus disse no versículo 4, ainda não é chegada a minha hora. Então, o que a gente precisa de fazer? Pastor, o que eu devo fazer então para a gente ter essa sinergia espiritual? Precisa de estar reunido, junto. Relacionamento. Lutar para que o relacionamento cresça. E como que a gente faz isso? Aprendendo a palavra de Deus. Aprendendo e praticando. Ou seja, obedecendo a Deus. O que a Maria disse?
o pessoal lá que estava trabalhando, versículo 5, fazei tudo o que ele vos disser. E só quando a gente faz tudo o que ele nos diz, então ele transforma a nossa água em vinho. Isso é sinergia. Não precisou de esforço nenhum, não precisou de ficar pisando em cima da uva, não. Simplesmente foi um milagre que aconteceu. E o milagre acontece. Para acontecer o milagre, nós precisamos estar juntos. Entendeu? Para acontecer o milagre, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar em obediência a Deus e a palavra dele. E esse é o exemplo de força sinergética da igreja. Esse é o exemplo da força sinergética no casamento. Esse é o exemplo que nós temos. Se a gente se unir, se a gente estiver realmente focado, Deus vai mover. Olha lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estão no meio deles. Então, peraí. Se reunir no nome. Não é só se reunir. Fala para o irmão, não é só se reunir, irmão. Porque aí você de repente vai sair daqui e falar, vamos lá na sua casa, lá, o pastor falou que a gente tem que ficar junto e tal, não sei o que, você vai para lá e fica falando mal dos outros. Fica reclamando da vida. Né? Fica reclamando do pai, da mãe, e fica falando. Entendeu? Reclamando dos irmãos, reclamando da igreja. Que eu acho que aqui ninguém reclama da igreja, porque essa igreja é muito abençoada. Ninguém reclama dessa igreja. Vamos assim, reclamar da igreja de Deus. Tá verdade? Ninguém reclama disso. Mas, quando a gente se reúne, então olha só, quando a gente se reúne para outra coisa, que não seja o nome do Senhor, então Deus. Aqui, ó, de fora. Mas quando a gente se reúne no nome, para edificar, para ajudar uns aos outros, sabe? Então Deus vai. Porque Deus só abençoa aquilo que Ele concorda. Se você faz algo que Deus não está concordando, Ele não vai abençoar você. Você entende isso? Se você começar a praticar coisas que Deus não agrada ao Senhor, que é contra a palavra dele, pode ter certeza, a bênção do Senhor não está sobre a sua vida. Ah, mas aceitei Jesus. Pois é. Então, se você aceitou Jesus, anda como filho de Jesus, como filho de Deus, como irmão de Jesus. Anda com Jesus. Deus só abençoa quem Ele concorda. Fala para o irmão, Deus só abençoa aquilo que Ele concorda. Então, para a gente viver essa sinergia, a gente precisa chamar Jesus para fazer parte dos nossos relacionamentos. Não importa que relacionamento é esse. Se é relacionamento de amigos, se é relacionamento de casamento, se é relacionamento de igreja. Se Jesus está presente, então tem uma força sinergética espiritual. Se não está presente, não tem. Será que existe alguma coisa que você está fazendo que você acha que não é a vontade de Deus? O que você acha? Tem alguma coisa na sua vida que de repente você está fazendo que não é a vontade de Deus? E não pensa só em coisas grosseiras, não. Pensa em tudo na sua vida. Tem alguma coisa? Se tem alguma coisa, vou te dar um conselho. Escreve essas coisas. Ora a Deus. Todo dia você começa a mudar essa história. Todo dia. Um dia após o outro. Você começa a mudar. Para mudar essa história. Para não aceitar mais isso na sua vida. O que você está fazendo que não agrada a Deus? É disso que você tem que saber. Esse negócio atrapalha essa força sinergética. Mas, se nós andarmos em obediência à palavra de Deus, pode ficar tranquilo. As bênçãos do Senhor estão sobre você. E elas vão fluir. Amém? Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos.
Senhor Jesus, o Senhor possa mover nessa manhã sobre cada coração. O Senhor sabe, Senhor Deus amado, aquilo, Senhor Deus, que cada um aqui precisa. Sabe, Senhor Deus amado, que é necessário para que nós possamos, Senhor, viver, Senhor Deus, a Tua palavra. Teu Espírito Santo está aqui nessa manhã. O Senhor pode liberar, Senhor Deus, a unção. Liberar, Senhor Deus amado, a Tua unção. E tocar sobre cada coração, sobre cada vida. Senhor, para que nós possamos ter revelação. Traz revelação. Senhor, se tem algo, Senhor, que não está de acordo com a Tua palavra, que o Senhor possa mostrar para a gente. Senhor, porque nós não queremos viver, Senhor Deus amado, fora dessa sinergia espiritual. Nós queremos viver, Senhor Deus amado, essa unção. Queremos, Senhor Deus, viver esse poder. Queremos, Senhor Deus amado, viver, Senhor, o cordão 3 dobras. Queremos, Senhor Deus amado, ver, Senhor, água sendo transformada em vinho, Pai. É isso que nós queremos ver. É isso que nós queremos viver. É isso que nós declaramos agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O Senhor possa ir ministrando agora, Senhor. Vai ministrando, Senhor Deus, cada coração. Vai ministrando, Senhor Deus, agora cada vida. Libera, Senhor Deus, libera agora, Senhor. Libera, Senhor Deus, amado, a unção, a Tua palavra. Senhor Deus, amado, que seja quebrado. Se tem alguma coisa, Senhor Deus, amado, que a Tua igreja, Senhor Deus, não está vivendo, Senhor. Se tem alguma coisa, Senhor Deus, que está indo contra a Tua palavra, que o Senhor possa trazer revelação. Traz revelação agora. Traz, Senhor Deus amado, sabedoria. Revelação e sabedoria sobre nós. Para que, Senhor Deus, o Teu nome, Senhor, seja exaltado nos relacionamentos deste lugar. Seja exaltado nos relacionamentos deste lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vai ministrando agora. Feche os teus olhos. Fica com a sua cabeça curvada e começa a